Olá, assombrados e assombradas, dia de relato e vamos para o relato de hoje. O relato de hoje quem me enviou foi um vigia. Ele trabalha até hoje, desde 1982 até hoje ele presta serviço, né, no cemitério São Francisco de Assis, né, o cemitério de Taguatinga Norte. É conhecido, o nome, na verdade o nome é cemitério Campo da Esperança, mas tem esse nome também, né, São Francisco de Assis. Então, pessoal, é um cemitério muito grande, eu morei bem próximo a este lugar, inclusive eu tenho relatos também, né, aqui contados, né, e também tem outros relatos que eu ainda não contei, né, eu morei aqui bem próximo, frequentava muito, até porque a minha família tem alguns parentes meus, né, enterrados aqui, nesse lugar, né, nesse cemitério. E, pessoal, o vigia, ele conta o seguinte, ele diz que quando ele passou a trabalhar de vigia, era noite, né? E ele disse que ficava as noites aqui. Muitas vezes ele ficava até sozinho, porque nessa época, eu lembro que quando eu fui morar em Brasília, né? Eu fui morar em 1980, sei lá, eu não lembro direito não, pessoal. Mas esse cemitério, ele é muito grande, ele já era enorme, ele já era imenso. Esse cemitério ele foi inaugurado, se eu não me engano, pessoal, foi em 1959. Ele foi inaugurado primeiro do que Brasília, porque Brasília foi inaugurada em 1960 e ele foi inaugurado em 1959. Então, ele é mais antigo do que a inauguração de Brasília. Então, voltando para o relato. Pessoal, e ele conta que faleceu um senhor e foi sepultado no cemitério. E a viúva, pessoal, tinha problema nas pernas. Ela andava com as muletas. Ela não tinha... não se firmava nas pernas, ela andava, né, se locomovia com as muletas. E ele disse que essa mulher passou a vir todos os dias, pessoal, ela estava nesse cemitério, né, chorando, debruçada, no túmulo do esposo. E outra coisa, pessoal, mais bizarra ainda, que ela trazia alimento para ele, trazia água, era como se ela fizesse oferendas ao corpo, né? E ali ela achava, né, na tristeza, no desespero dela, ela achava que o marido vinha se alimentar daquele alimento, vinha beber água, o que ela trazia. E ela fazia todos os dias isso, pessoal, e chegou um ponto que ela começou a vir dormir à noite no cemitério. Pasmem, mas isso aconteceu. Essa mulher todas as noites vinha dormir no cemitério. E ele disse, pessoal, que aquilo incomodava muito ele. Muitas vezes ele ia até onde ela estava e saber se ela estava bem, né? Porque aí, pessoal, nesse cemitério é um lugar onde pessoas usam, né, coisas entorpecentes. É um lugar onde pessoas se escondem, bandidos se escondem. Eu lembro que quando eu morava aí perto, pessoal, acontecia muitas coisas de bandidos roubar e se esconder no cemitério, de pegar mulheres e levar para, né, não posso nem falar aqui no vídeo, né? Vocês entendem, né? Aí no cemitério, até desviver pessoas aí, as facções levavam a pessoa para desviver as pessoas aí. Acontecia muita coisa nesse lugar. E aí, pessoal, ele conta que nessa época, era todas as noites essa mulher vinha, e isso aconteceu por muitos e muitos anos, pessoal. Ele disse que todas as noites, era de domingo a domingo, essa mulher aparecia e ficava a noite inteira em cima do túmulo. Às vezes ele chegava perto dela, ela estava dormindo, toda enrolada. Às vezes ele chegava, ela estava chorando, soluçando. Às vezes ele disse que chegava e ela estava rezando. E parecia uma louca, pessoal. Com certeza ela não era normal. Então, pessoal, ele disse que aconteceu muitas vezes. Aí, pessoal, ele conta que passou se usando, né? E depois, mais ou menos uns 5 anos, pessoal, ela também faleceu, né? E foi sepultada no mesmo túmulo que ela dormia todas as noites, que ela visitava todas as noites, todos os dias. Então, pessoal, ele disse que quando isso aconteceu, ele disse, meu Deus do céu, não fazia muito tempo que o esposo, né, havia falecido, e ela, né, faleceu também. Então, houve o sepultamento e tudo, e ele disse que de vez em quando ia no túmulo, aguava as plantinhas, né, lembrava das vezes, né, que ela ficou aí no túmulo, né, dormindo, muitas vezes chorando, né, conversando com o marido, parecia que ela estava conversando com o esposo, né, ele disse que chegava perto dela e ela estava conversando com o esposo normalmente, como se ele estivesse ali. Então, pessoal, ele conta que passou-se o tempo e ela foi sepultada, e ele foi esquecendo, né, estava tão acostumado, pessoal, né, com aquela rotina que esqueceu. Certa vez ele estava, né, na capela, fazendo uma ronda, né, e ele só que quando se aproximou de uma das capelas que ficava em frente ao túmulo,
não ficava muito distante, ele disse que viu uma luz, pessoal, enorme. Aquela luz desceu e em seguida, pessoal, outra luz desceu atrás. E essa luz caiu, né? Ela desceu até o túmulo dessa senhora. E ele ficou abismado olhando, porque ele disse que não era uma luz muito grande, mas ele disse que era primeiro desceu uma e depois a outra. E ele abismado ali olhando, ele se perguntou, uai, que luz é aquela? Não é lanterna porque desceu do céu. 2 bolas de luz, né? 2 bolas de fogo. E ali, pessoal, ele disse que aquela luz ficou mais ou menos 1 minuto e meio, né, ali em cima do túmulo. E ele disse, pessoal, que ele disse, eu vou até lá. E ele pegou a arma, né, e tudo, ele não sabia o que era, né? E ele foi até lá. Chegando, pessoal, ao túmulo, ele disse que ali não tinha nada, mas sentiu, ali pairava, pessoal, um vento gelado, com um barulho, como se fosse o barulho das ondas do mar. Aquele vento gelado, ele disse que aquele vento bem frio, e ele disse que ficou todo arrepiado e voltou. Passou-se o tempo, né? Ele disse que não comentou isso com ninguém. Passou-se os dias, quando ele falou que era um dia de domingo, ele estava trabalhando, né, tirando o plantão. E ele disse que era um domingo bem tranquilo, né? Estava bem calmo no cemitério. Final de semana, geralmente no domingo, as pessoas ficam tudo em casa, né? Então, ele disse, pessoal, que resolveu andar um pouquinho para estirar as pernas. E ele disse, pessoal, que quando saiu do repouso, né, do local onde eles ficavam, ele disse que o outro companheiro dele já havia saído, né, estava andando, dando uma andadinha, né, para estirar as pernas, e ele foi andar pelo outro lado. Ele disse, pessoal, que quando foi saindo, viu aquelas 2 luzes descendo, né, novamente, no mesmo lugar, né, no mesmo túmulo, e ele lembrou, disse, nossa, aquelas luzes de novo. E ali, pessoal, ele disse que aquela luz ficou o tempo todo clareando aquele túmulo. E ali, pessoal, ele disse que foi andando com cuidado, porque ele sabia que se fosse até lá, com certeza aquelas luzes desapareceriam. E ele disse, pessoal, que como um gato querendo pegar uma presa, ele disse que foi andando aos pouquinhos e se aproximando por trás da parede da capela, pessoal. E ali ele disse, pessoal, que viu a silhueta, 2 silhuetas, né? Que uma, com certeza, ele disse que era muito parecida com ela, né, as roupas brancas que ela usava, calça e camisão, ele disse que era muito parecido, mas ele disse que era como se fosse feito de névoa. Era um ser todo branco, né, de energia, mas que era muito parecida por conta que ela tinha um cabelo muito grande na cintura, cabelo preto, né? Ela já era uma senhora de mais ou menos 50 e poucos anos. E ali, pessoal, ele disse que viu outro ser também, como se fosse um homem bem magrinho, mas não era assim de pele, assim, era só parecido, como se fosse um homem bem magrinho também, parecia que vestia branco, mas aquela névoa que envolvia os dois, né, não dava para ele distinguir quem era. E ali, pessoal, ele disse que foi se aproximando, né, ele disse que ficou muito emocionado e foi se aproximando, e aquela energia, pessoal, sumiu em um piscar de olhos. Aí ali, pessoas que chamou o colega dele, fizeram uma oração, pediram a Deus, Senhor, se essas almas estão sofrendo, se elas estão presas aqui, se existe, né, alguém preso, que o Senhor possa enviar um anjo para caminhá-las, né, para a luz, porque elas não podem mais aqui na esfera terrestre, aqui preso, principalmente no cemitério. E ali, pessoal, disse que fizeram essa oração, rezaram, né, e ali eles voltaram, né, para repouso novamente. E, pessoal, pasmem, ele disse que a partir desse nunca mais, pessoal, essa luz apareceu, nunca mais. E ele disse que o mais, pessoal, é que certa vez ele foi fazer a visita a esse túmulo, pessoal, e viu que tinha nascido rosas brancas. Ele disse que não tinha rosas brancas, né, plantadas lá. Havia outras plantas diferentes, mas ele começou a nascer, brotar rosas brancas. E ele disse, pessoal, que ficou muito impressionado. E hoje ele ainda presta serviço, né, já é aposentado, presta serviço ainda, né, Campo da Esperança, em Taguatinga Norte, mas, pessoal, que ainda existe as rosas brancas, né, o túmulo existe, né, a família zela, e ele disse que nunca mais aquelas rosas brancas desceram dali, cada dia mais elas aumentam, cada dia mais elas crescem, e é isso o relato de hoje, né, desse vigia, né, lá do cemitério de Taguatinga, que vem, né, deixar o seu relato. Ele diz que há outros relatos, né, outros eventos sobrenatural que ele presenciou, né, tudo nesse cemitério. Pessoal, esse cemitério, ele tem muita história. Existem muitos relatos, né,
que foram vistos, né, coisas nesse cemitério. Inclusive eu tenho um relato, depois eu vou estar trazendo aqui, tá certo, para você. E por hoje é só. Quem gostou da história, né, eu vou chamar ele de José, porque ele pediu para não falar o nome dele. Quem gostou, deixa aí o like, tá bom? Para mim ser